Resumo para estudo e exercícios de química. Identificação de substâncias. Como determinar a presença de uma substância dissolvida, sal na água, sem experimentação direta. Métodos de separação de misturas e sugestão de técnicas adequadas para separar diferentes tipos de misturas, sólido-sólido, líquido-líquido, sólido dissolvido em líquido. Estados físicos da matéria e interpretação de tabelas com temperaturas de fusão, PF, e ebulição, PE, para determinar o estado físico de substâncias em diferentes temperaturas. Densidade, cálculos e aplicação do conceito de densidade, D igual a mV, para identificar substâncias ou analisar sistemas com base em volumes e massas. Sistemas e fases, determinação do número de fases em misturas complexas. Propriedades físicas e mudanças de estado, e análise de pontos de fusão e ebulição e representação gráfica de mudanças de estado. Dispersões, classificação de diferentes tipos de dispersões. Solubilidade, cálculos envolvendo a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma dada quantidade de solvente a uma certa temperatura, com base em dados de solubilidade. Este material é uma ferramenta útil para revisar e praticar conceitos essenciais de química, como propriedades da matéria, misturas, soluções e cálculos básicos relacionados. Espero que este resumo ajude a organizar seus estudos. Se precisar de ajuda para resolver alguma questão específica do documento, é só me dizer. A hora atual é 15 de maio de 2025, 18 horas 15 minutos e 8 segundos, do UTC, ou 15 de maio de 2025, 15 horas 15 minutos e 8 segundos, do UTC, 3. Especifica cada uma explicando passo a passo e o porquê de cada resposta apresentada, resolvendo assim a lista de exercícios de forma extremamente didática. Com certeza! Vamos resolver cada exercício do documento exercícios.balknoit.pdf de forma detalhada, explicando passo a passo e o raciocínio por trás de cada resposta. Exercício 1. Exercícios.balknoit.pdf. Questão 1. Um becker contém um líquido transparente incolor. Se for água, como você determinará se existe sal de cozinha dissolvido? Não experimente. O que o exercício pede? Um método para verificar a presença de sal dissolvido em um líquido transparente incolor, sem provar. Contexto: o sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl, é um sólido que se dissolve na água, formando uma solução transparente incolor. Quando o sal está dissolvido, ele não pode ser visto a olho nu. Princípio químico: a separação de um sólido dissolvido em um líquido pode ser feita explorando a diferença nos pontos de ebulição ou a capacidade de evaporação dos componentes. O líquido, água, evapora a uma temperatura relativamente baixa, enquanto o sólido, sal, tem um ponto de fusão e ebulição muito mais altos e não evapora facilmente. Método sugerido e evaporação. Passo a passo da resolução. Pegar uma pequena quantidade do líquido e não é necessário usar todo o volume. Uma pequena amostra é suficiente para o teste. Por quê? Para realizar o teste de forma eficiente sem desperdício do líquido original. Aquecer a amostra do líquido. Coloque a amostra em um recipiente, como um vidro de relógio ou uma cápsula de porcelana, e aqueça-o suavemente, pode ser em uma chapa de aquecimento ou sobre uma chama com cuidado. Por quê? O aquecimento acelera o processo de evaporação da água. A água líquida se transformará em vapor d'água, gás, e se dispersará no ar. Observar o que resta no recipiente após a evaporação completa do líquido, continue aquecendo até que todo o líquido desapareça. Por quê? Se houver um sólido dissolvido, como o sal, ele não evaporará com a água e permanecerá no fundo do recipiente como um resíduo sólido. Analisar o resíduo. Se um resíduo sólido, geralmente branco e cristalino, característico do sal, for encontrado no recipiente após a evaporação, isso indica que havia um sólido dissolvido no líquido original. Por quê? A presença de um resíduo sólido que não evaporou confirma que a solução não era apenas água pura, mas continha uma substância sólida dissolvida. Resposta: para determinar se há sal dissolvido, você pode evaporar uma pequena amostra do líquido. Se, após a evaporação completa do líquido, restar um resíduo sólido no recipiente, isso indica a presença de sal ou outro sólido dissolvido. Exercício 2. Exercícios.balknoit.pdf. Questão 2.
Sugira um método de separação em seus dois componentes para cada uma das seguintes misturas: A. Sal e serragem. B. Azeite de oliva e água. C. Água e cloreto de sódio de uma solução não saturada. O que o exercício pede? Um método de separação para cada uma das três misturas listadas. Contexto: as misturas são combinações de duas ou mais substâncias que não reagem quimicamente entre si. Os métodos de separação exploram as diferenças nas propriedades físicas dos componentes, como estado físico, solubilidade, densidade, ponto de ebulição, tamanho das partículas. Resolução para cada mistura. A. Sal e serragem. Natureza da mistura: sólido, sal, mais sólido, serragem. Propriedades explorar: o sal é solúvel em água, a serragem não. Método sugerido: dissolução seguida de filtração e evaporação. Adicionar água à mistura: coloque a mistura de sal e serragem em um recipiente e adicione água. Mexa bem. Por quê? A água atuará como solvente para o sal, dissolvendo, enquanto a serragem, sendo insolúvel, permanecerá sólida. Isso transforma a mistura sólido-sólido em uma mistura sólido-líquido, serragem na solução de sal. Filtrar a mistura: passe a mistura por um filtro, papel de filtro em um funil. Por quê? A serragem sólida ficará retida no filtro, resíduo, enquanto a solução de água e sal passará pelo filtro, filtrado. Isso separa a serragem do sal dissolvido. Evaporar a água do filtrado e aquece o filtrado da solução de água e sal. Por quê? A água irá evaporar, deixando o sal sólido para trás no recipiente. Isso separa o sal da água. Resposta à dissolução em água, seguida de filtração para separar a serragem, e depois evaporação da água para recuperar o sal. B. Azeite de oliva e água. Natureza da mistura: líquido, azeite, mais líquido, água. Propriedades a explorar: azeite e água são líquidos immiscíveis, não se misturam e possuem densidades diferentes. O azeite é menos denso que a água. Método sugerido: decantação. Deixar a mistura em repouso: coloque a mistura em um recipiente e deixe-a descansar por um tempo. Por quê? Como são immiscíveis e têm densidades diferentes, eles se separarão em duas camadas distintas. O azeite, menos denso, ficará na camada superior e a água, mais densa, na camada inferior. Utilizar um funil de separação ou decantação: transfira a mistura para um funil de separação. Abra a torneira do funil cuidadosamente para escoar a camada inferior da água em um recipiente. Feche a torneira assim que a interface entre os dois líquidos atingir a torneira. Por quê? O funil de separação permite controlar a saída do líquido da camada inferior, separando-o da camada superior. Resposta B. Decantação: utilizando um funil de separação para separar os dois líquidos immiscíveis com densidades diferentes. C. Água e cloreto de sódio de uma solução não saturada. Natureza da mistura: líquido, água, mais sólido dissolvido, cloreto de sódio. É uma solução homogênea. Propriedades a explorar: diferença nos pontos de ebulição e evaporação: a água evapora e ebule a uma temperatura muito menor que o sal. Método sugerido: evaporação ou destilação. A evaporação é mais simples se o objetivo é apenas recuperar o sólido, sal. A destilação permite recuperar tanto o solvente, água, quanto o soluto, sal. Como o exercício pede para separar em seus dois componentes, a destilação é mais completa, mas a evaporação é um método válido para obter o sal. Vamos descrever a evaporação por ser mais direta para obter o sal. Aquecer a solução: coloque a solução em um recipiente e aqueça-a. Por quê? A água irá evaporar, transformando-se em vapor d'água. Continuar aquecendo até a secura e mantenha o aquecimento até que todo o líquido tenha evaporado. Por quê? O sal, por ter um ponto de ebulição muito alto, não evaporará e permanecerá no recipiente como um sólido. Resposta C. Evaporação da água para obter o sal sólido. Alternativamente, destilação simples para recuperar a água e o sal. Exercício 9. Exercícios Balknoite.pdf. Questão 9. Considere a densidade D igual mV. O esquema representa 3 tubos de ensaio de mesmo diâmetro,
contendo cada um a mesma massa dos seguintes líquidos incolores, e água, acetona e clorofórmio. E dadas as densidades d HO igual a 1,00 gcm sobrescrito 3d da acetona igual a 0,80 gcm sobrescrito 3d, clorofórmio igual a 1,50 gcm sobrescrito 3. Podemos afirmar que os tubos I, segunda e terceira contêm, respectivamente, o que o exercício pede: identificar qual líquido está em cada tubo I, segunda, terceira, sabendo que os tubos têm o mesmo diâmetro, contêm a mesma massa de líquido e os níveis dos líquidos são diferentes, indicando volumes diferentes. Contexto: e a densidade, D, é a relação entre a massa, M, e o volume, V, de uma substância, D igual a mV. Se a massa é constante, o volume é inversamente proporcional à densidade, V igual a mD. Isso significa que, para a mesma massa, um líquido com menor densidade ocupará um maior volume, e um líquido com maior densidade ocupará um menor volume. Como os tubos têm o mesmo diâmetro, um maior volume se traduz em um nível de líquido mais alto. Passo a passo da resolução. Comparar as densidades dos líquidos fornecidos. D, da acetona, igual a 0,80 gcm sobrescrito 3. D, da HO, igual a 1,00 gcm sobrescrito 3. D, clorofórmio, igual a 1,50 gcm sobrescrito 3. Em ordem crescente de densidade, acetona, água, clorofórmio, 0,80 é menor que 1,00 é menor que 1,50. Relacionar a densidade com o volume para a mesma massa. O líquido com a menor densidade terá o maior volume. O líquido com a densidade intermediária terá o volume intermediário. O líquido com a maior densidade terá o menor volume. Observar os níveis dos líquidos nos tubos I, segunda e terceira no esquema. O tubo segundo tem um nível de líquido mais alto, maior volume. O tubo I tem um nível de líquido intermediário, volume intermediário. O tubo terceiro tem um nível de líquido mais baixo, menor volume. Associar os volumes observados com as densidades comparadas. Maior volume, tubo segundo, corresponde à menor densidade, da acetona. Volume intermediário, tubo I, corresponde à densidade intermediária, da água. Menor volume, tubo terceiro, corresponde à maior densidade, clorofórmio. Determinar qual líquido está em cada tubo na ordem I, segunda, terceira. Tubo I, da água. Tubo segundo, acetona. Tubo terceiro, clorofórmio. Resposta: os tubos I, segunda e terceira contêm, respectivamente, água, acetona e clorofórmio. Exercício 10. Exercícios Balknoite.pdf, questão 10. 10. Quantas fases apresenta o sistema formado por água, açúcar dissolvido, álcool comum, limalha de ferro e carvão? O que o exercício pede: o número de fases em um sistema composto por água, açúcar dissolvido, álcool comum, limalha de ferro e carvão. Contexto: e uma fase é uma porção homogênea de um sistema, ou seja, uma porção que apresenta as mesmas propriedades em todos os seus pontos. Em uma mistura, o número de fases depende de quantos componentes são visíveis ou distinguíveis a olho nu ou com um microscópio simples. Misturas homogêneas, soluções, têm apenas uma fase. Misturas heterogêneas têm duas ou mais fases. Análise dos componentes da mistura. Água é um líquido. Açúcar dissolvido, o açúcar, sacarose, é solúvel em água. Quando dissolvido, forma uma solução homogênea com a água. A mistura de água e açúcar dissolvido constitui uma única fase líquida. Álcool comum, etanol. O álcool comum é miscível com a água em qualquer proporção. Quando adicionado à mistura de água e açúcar, ele se mistura completamente, formando uma única fase líquida com a água e o açúcar dissolvido. Limalha de ferro, é ferro em pó fino, um sólido. O ferro não se dissolve em água ou álcool. Portanto, a limalha de ferro permanecerá como partículas sólidas separadas na mistura líquida. Carvão é um sólido, geralmente carbono. O carvão não se dissolve em água ou álcool. Portanto, o carvão permanecerá como partículas sólidas separadas na mistura líquida.
Determinação do número de fases. A mistura de água, açúcar dissolvido e álcool comum forma uma única fase líquida homogênea. A limalha de ferro é um sólido que não se dissolve, formando uma fase sólida separada. O carvão é outro sólido que não se dissolve, formando outra fase sólida separada. Portanto, temos uma fase líquida, água mais açúcar mais álcool. Uma fase sólida, limalha de ferro. Uma fase sólida, carvão. Cada material sólido insolúvel distinto constitui uma fase separada. Resposta: o sistema apresenta 3 fases, uma fase líquida, água, açúcar dissolvido e álcool, e 2 fases sólidas, limalha de ferro e carvão. Classificação de dispersões. Exercícios Balknoite.pdf. Questão sem número explícito, mas presente no texto. Como são classificadas as dispersões? O que o exercício pede é a classificação das dispersões. Contexto: dispersões são misturas onde uma substância, do disperso, está distribuída em outra, do dispersante. A classificação das dispersões é feita com base no tamanho das partículas do disperso. Classificação das dispersões. As dispersões são classificadas em 3 tipos principais com base no diâmetro médio das partículas dispersas. Soluções verdadeiras. Características: partículas dispersas de tamanho muito pequeno, diâmetro menor que 1 nm. São misturas homogêneas, apresentam uma única fase. As partículas não são visíveis a olho nu nem ao microscópio. Não sedimentam com o tempo nem são retidas por filtros comuns. Exemplo: água com sal dissolvido, ar, ligas metálicas. Dispersões coloidais, ou coloides. Características: partículas dispersas de tamanho intermediário, diâmetro entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. São misturas heterogêneas, mas muitas vezes parecem homogêneas a olho nu, são opticamente homogêneas, mas heterogêneas ao microscópio ou em nível molecular. Apresentam um efeito Tyndall, dispersam a luz. As partículas não sedimentam facilmente, passam por filtros comuns, mas podem ser retidas por ultrafiltros. Exemplo: leite, gelatina, maionese, fumaça, neblina. Suspensões. Características: partículas dispersas de tamanho grande, diâmetro maior que 1000 nm. São misturas heterogêneas, apresentam 2 ou mais fases visíveis a olho nu. As partículas sedimentam com o tempo se a mistura for deixada em repouso. As partículas são retidas por filtros comuns. Exemplo: água barrenta, suco de laranja com bagaço, areia na água. Resposta: as dispersões são classificadas, de acordo com o tamanho das partículas dispersas, em soluções verdadeiras, partículas muito pequenas, mistura homogênea, dispersões coloidais, partículas de tamanho intermediário, mistura heterogênea que parece homogênea, e suspensões, partículas grandes, mistura heterogênea visível. Questão sobre solubilidade. Exercícios Balknoite.pdf. Questão sem número explícito, mas presente no texto. Calcule com o auxílio da tabela abaixo, a quantidade de KNO que se dissolve totalmente em 200 gramas de água A80C. Tabela de solubilidade não fornecida no texto do documento, mas a resposta é dada: R 338 gramas de KNO em 200 gramas de água. O que o exercício pede? A massa de KNO que se dissolve totalmente em 200 gramas de água a 80 graus Celsius. Dados fornecidos. Massa dissolvente, água 200 gramas. Temperatura, 80 graus Celsius. Resposta fornecida: 338 gramas de KNO em 200 gramas de água. Contexto: a solubilidade de uma substância é a quantidade máxima dessa substância que pode se dissolver em uma dada quantidade de solvente a uma determinada temperatura, formando uma solução saturada. Geralmente, a solubilidade é expressa em gramas de soluto por 100 gramas de solvente, G 100 G de solvente. A tabela de solubilidade, que não está visível no documento, mas é referenciada, conteria o dado de solubilidade do KNO a 80 graus Celsius. Passo a passo da resolução, baseado na resposta fornecida. Como a tabela de solubilidade não está disponível,
Usaremos a resposta fornecida, 338 gramas de KNO em 200 gramas de água, para inferir o dado de solubilidade a 80 graus Celsius e explicar o cálculo. Entender a relação entre a quantidade de solvente e a quantidade de soluto dissolvido e a solubilidade é uma proporção. Se uma certa massa de soluto se dissolve em uma certa massa de solvente a uma dada temperatura, o dobro dessa massa de soluto se dissolverá no dobro dessa massa de solvente na mesma temperatura, e assim por diante. Analisar a resposta fornecida, a resposta indica que 338 gramas de KNO se dissolvem em 200 gramas de água a 80 graus Celsius. Determinar a solubilidade do KNO a 80 graus Celsius. Em G 100 G de água a solubilidade é tradicionalmente expressa por 100 gramas de solvente. Se 338 gramas de KNO se dissolvem em 200 gramas de água, então em 100 gramas de água, metade de 200 gramas, a metade da massa de KNO se dissolverá. Massa de KNO em 100 gramas de água igual, massa de KNO em 200 gramas de água, 2. Massa de KNO em 100 gramas de água igual a 338 G2. Massa de KNO em 100 gramas de água igual a 169 G. Por quê? Estamos encontrando a quantidade de soluto que se dissolve na quantidade padrão de solvente, 100 gramas, para expressar a solubilidade. Concluir a solubilidade a 80 graus Celsius. A solubilidade do KNO a 80 graus Celsius é 169 gramas por 100 gramas de água. Verificar se a resposta fornecida, 338 gramas em 200 gramas de água, é consistente com a solubilidade, e sim, se 169 gramas se dissolvem em 100 gramas de água, então 2 vezes 169 G igual a 338 G se dissolverão em 2 vezes 100 G igual a 200 G de água. Resposta: com base na resposta fornecida, a quantidade de KNO que se dissolve totalmente em 200 gramas de água a 80 graus Celsius é 338 gramas. Este valor é obtido a partir da solubilidade do KNO a 80 graus Celsius, que é de 169 gramas por 100 gramas de água. Como temos 200 gramas de água, o dobro de 100 gramas, o dobro da quantidade de KNO, 2 vezes 169 G igual a 338 G, pode ser dissolvido.